Pessoal, para fazer análise microbiológica de qualidade de ambientes, uma das formas é a amostragem passiva, ou seja, eu vou deixar simplesmente que o ar do ambiente passe pela placa e se estiver alguma partícula viável nesse ar do ambiente que vai passar sobre a placa, essa partícula pode ser que ela caia sobre a placa e então depois ela vai crescer. Vou utilizar o meio tioglicolato e o meio saburro, ambos com agar, né? Estou usando placas de meio sólido. E vou então colocar no chão do ambiente que eu quero testar. No caso aqui eu vou testar o corredor. Para que a gente consiga ver alguma contaminação, eu vou testar o ambiente aqui do corredor de acesso ao nosso laboratório de controle microbiológico. Então eu vou deixar a placa aberta. Eu devidamente paramentada, luvas, máscara, touca, máscara e jaleco. Eu, como funcionária, não vou contaminar a placa, mas é o ambiente agora, de acordo com a rotina aqui, que vai levar a sedimentação de alguma partícula viável que existir nesse ambiente. Parece que é meio ao acaso, então por isso que é necessário que o setor de controle de qualidade determine a frequência com que essa análise deve ser feita. Essa análise geralmente é feita nas salas ou corredores de acesso à produção e dentro dos laboratórios ou dentro da sala de produção. Existe uma outra forma que é a forma passiva, essa é a forma passiva. Existe uma outra forma de amostragem que é a ativa. Aí sim eu coloco essas mesmas placas em um equipamento, depois eu mostro a imagem para vocês desse equipamento. E esse equipamento suga o ar daquele ambiente. Há um fluxo que a gente determina, ele suga o ar e força esse ar a passar ativamente pela placa. Aí eu tenho uma forma de garantir que alguma amostra maior de ar, determinada de ar, passe pela placa. Mas a amostragem passiva é totalmente validada pela farmacopeia, ela funciona, ela só precisa de que o setor de controle de qualidade determine frequência, melhor local de amostragem de contaminação daquele ambiente. E qual o tempo? 4 horas. O que a farmacopeia valida é que essas placas fiquem abertas aqui no ambiente por 4 horas. Isso seria, de acordo com a farmacopeia, é um tempo adequado para ocorrer a sedimentação de partículas viáveis e também é um tempo adequado para evitar que o meio resseque. Eu não posso também perder a água do meio de cultura, porque se eu perder a água do meio de cultura, eu inviabilizo o crescimento microbiano. Então, 4 horas é o tempo suficiente, tanto para garantir a sedimentação de partículas, quanto para evitar o ressecamento do meio de cultura. Então, essa é a amostragem de ar do ambiente, e agora a gente vai fazer as outras amostragens de ambiente também. A outra forma de amostragem de ambiente nos permite avaliar superfícies, paredes. É uma chamada amostragem de contato. Nessa amostragem de contato eu tenho essa placa menor. É uma placa que a gente chama de Rodak, que em inglês vai significar justamente de contagem e amostragem de superfície de ambientes. E depois eu vou mostrar ali dentro para vocês como que é, mas o meio de cultura dela, ele está bem rente ao limite da placa. Então é o meio de cultura que eu vou colocar em contato com a superfície que eu quero amostrar. Essa placa também, ela tem quadriculados aqui atrás, que nos permite contar
por cada área qual o número de unidades formadoras de colônia. Então ela facilita essa contagem para a gente. Eu vou mostrar, vou fazer uma análise da superfície da estufa, para saber se existe contaminação aqui na estufa que a gente usa para incubação de fungos. Então eu vou primeiro bater a placa de meio tioglicolato para ver se tem alguma contaminação por bactéria. Então vejam só, eu vou pegar a placa, abrir aqui dentro, colocá-la em contato com a superfície. Estão vendo? Eu estou colocando em contato com a superfície da estufa, retiro a placa e tampo. A mesma coisa eu vou fazer com a plaquinha de meio saburô para ver se cresce algum fungo possível contaminante aqui. Vou abrir a placa, coloco em contato com a superfície da estufa, dou uma leve forçada, retiro e tampo. A de meio saburô eu já posso até deixar aqui na própria estufa. E a de meio tioglicolato eu vou colocar na estufa 37. Pessoal, agora a gente só das formas de amostragem para ambientes que estão na farmacopeia, a gente só não vai fazer a amostragem ativa, porque a gente não tem o equipamento para forçar a passagem de ar pela placa microbiológica, pela placa de pé. Então nós fizemos a amostragem passiva, que são as placas abertas aqui do lado do corredor de acesso ao laboratório de controle microbiológico. A gente fez a amostragem de superfície utilizando a placa Rodac. E agora a gente também vai fazer a amostragem de superfície, só que utilizando o SWAB, que é então esse caninho com um algodão ou um material plástico na extremidade, parece bastante como um cotonete. Ele já é adquirido esterilizado e com um tubinho para que depois que eu faça a amostragem, que eu colete o material, eu possa colocar o SWAB dentro desse tubo estéreo e leve o SWAB seguro, sem outras contaminações, até o local onde eu vou passar o SWAB pela placa de meio de cultura. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é umedecer esse SWAB também com uma solução estéril. Veja que todo o material que a gente trabalha tem que ser muito bem limpo e preferencialmente esterilizado. O SWAB ele nos permite amostrar superfícies de 24 centímetros quadrados ou 30 centímetros quadrados. Então, ao invés da placa Rodac, eu posso ter um molde que eu coloque em cima da superfície e eu passo o SWAB dentro desse molde para coletar a amostra de uma área determinada. Mas o SWAB também nos permite avaliar locais de difícil acesso, principalmente em equipamentos. Muitas vezes a gente precisa amostrar alguma saída do equipamento, algum pescoço do equipamento, e com o SWAB a gente consegue atingir aquele local. Para mostrar para vocês como que é, eu vou fazer a coleta de amostra aqui da maçaneta da porta, porque ela é arredondada e côncava aqui na parte da extremidade. Então, se eu vou usar o SWAB para mostrar para vocês que mesmo essa maçaneta sendo arredondada, tendo uma forma arredondada, que é de difícil acesso para uma placa, mesmo uma placa Rodac, com o SWAB eu consigo coletar uma amostra daqui. Então eu vou abrir onde vem o SWAB, eu vou umedecer esse SWAB numa solução salina estéril.
passar virando bem aqui mais perto. Passar o suave, girando ele pela maçaneta, porque eu quero coletar a amostra de toda essa superfície da maçaneta. Acabei a coleta por toda a área que eu precisava amostrar, coloco então suave. Opa. Coloco suave no tubinho de transporte. Coloco suave no tubinho para fazer o transporte. Agora, como que eu coloco a amostra do suave no meio de cultura? Limpei a superfície onde eu vou trabalhar para fazer essa inoculação. Estou trabalhando atrás da chama no bico de Bunsen. Retiro o suave do tubo coletor que eu usei de transporte. Vou passar o suave pela placa agora fazendo uma árvorezinha, um pinheirinho de Natal. E eu vou rodando o suave. Vou rodando todos os lados do suave, formando esse pinheirinho. Passei no tiobicolato, vou passar no saburro. Mesma coisa, formando um pinheirinho e rodando o suave por todos os lados, porque eu usei todos os lados do suave para passar ali na maçaneta. E aí eu vou descartar esse suave, incubar o meio saburro a 25 graus, 5 a 7 dias, meio tiobicolato, vou incubar 37 graus, 24 horas. Posso até incubar até 48 horas. Se eu não ver crescimento nenhum de bactéria em 24 horas, eu posso esperar até 48 horas. Se em 48 horas eu não ver crescimento nenhum de bactéria e realmente não tem nenhuma bactéria contaminando aquele meio de cultura. Alguns tubos que vem o suave, eles já vêm inclusive com meio de cultura, o tipo caseína soja, que permite crescimento tanto de fungo como de bactéria. E ao colocar o suave dentro desse tubo, eu já coloco o suave em um meio de cultura semissólido e incubo a 25 graus para ver se tem crescimento ou de bactéria ou de fungo. A única coisa que eu tenho que esperar um pouquinho mais de tempo para ver se tem crescimento de bactéria. Mas é possível, de qualquer forma, ter um tubo só para amostragem já do suave, que eu já retiro, já faço a coleta e já coloco ali no tubo de transporte com o meio de cultura. Existe também, a gente pode fazer agora aqui, a amostragem do colaborador. Na amostragem do colaborador, o que a gente vai fazer? A gente vai realizar essa amostragem apenas para aqueles colaboradores que vão trabalhar com produtos estéreis, com a fabricação de produtos estéreis e de forma asséptica. Esse colaborador, ele precisa ter os dedos da mão amostrados, porque é a mão que ele vai usar para entrar em contato com o produto, com o equipamento, etc. Então, o que a gente vai fazer é colocar os 5 dedos do colaborador sobre a placa de meio tiobicolato e sobre a placa de meio saburô. Leve pressão, eu não vou destruir o meio de cultura, não é para quebrar o meio de cultura, uma leve pressão só para coletar. E essa é a amostragem do colaborador. Eu também posso bater, se for do interesse, se for verificado pelo setor de controle de qualidade que é necessário, eu posso bater a plaquinha Rodac sobre o jaleco do colaborador. Então eu bato a plaquinha Rodac sobre o jaleco do colaborador
e incubo essas plaquinhas também. São esses os métodos que a gente tem para amostragem e para análise agora do ambiente, incluindo instalações físicas, ar, superfícies e colaboradores. A gente precisa esperar os tempos necessários de incubação, então logo em seguida a gente vai ver os resultados de todas essas amostragens que a gente fez para ver se houve o crescimento de alguma bactéria ou de algum fungo e qual o número de unidades formadoras de colônia que a gente obteve. Agora vamos ver o resultado. Já esperei o tempo de incubação necessário, que foi de 24 horas para crescimento de bactérias no meio tioglicolato, de 5 a 7 dias, eu deixei 5 dias no caso, os meios de cultura em saburô para favorecer o crescimento de fungos. E agora a gente tem as placas de análise ambiental para verificar então a contaminação microbiológica dos ambientes que foram analisados. Vamos começar pelas placas que amostraram o ar de forma passiva, que foram as placas que eu deixei abertas na porta do laboratório de controle biológico de qualidade, laboratório didático. Primeiro vamos ver o crescimento de bactérias. Então, com o meio tioglicolato, a gente consegue ver. Deixa eu focar aqui. 1, 2 e 3 colônias. São colônias de bactérias. São colônias pequenas, são colônias brancas por causa do meio de cultura, que não é seletivo, e são colônias mucosas. Então, realmente tem um crescimento de bactéria de 3 unidades formadoras de colônia por 4 horas. A gente olha na tabela daqui a pouco se isso é condizente com a qualidade do ar ou não. Mas antes de olhar, nós temos que ver também o número de unidades formadoras de colônia na placa de fungos. E aí a gente vai somar o número de colônias que cresceram tanto no meio de cultura para bactéria como no meio de cultura para fungos. E aqui a gente vê um número maior de colônias crescendo. E uma variedade maior de micro-organismos aqui presentes. Então, nós temos colônias vermelhas, colônias com centro alaranjado e mais avermelhadas nas extremidades, colônias escuras, que geralmente são os aspergilos, e colônias que parecem algodões brancos, além de ter colônias pequenas e colônias maiores. Se a gente olhar a plaquinha aqui de frente, a gente também vê a variedade morfológica, mas, de qualquer forma, a variedade morfológica não interessa para a gente. O que interessa na análise microbiológica de ambiente é o número total de partículas viáveis. E aí a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá vendo que tem uma coloniazinha dentro dessa aqui? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. A gente se perdeu. Quer uma forma fácil de contar colônia? Marca assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Essa daqui, deixa eu ver. Parece, é outra, assim.
31 colônias de fungos em uma placa. 31, 32, 33. Tem essas duas aqui de cima. Então, 33 colônias aqui, 3 colônias na plaquinha de bactérias. Como que a gente analisa agora esse resultado? A gente teve 36 unidades formadoras de colônia crescendo nas placas que ficaram 4 horas abertas pela amostragem passiva. No tipo de amostragem, na amostragem passiva, o número de unidades formadoras de colônia permitidas por 4 horas em placa é de 50 unidades formadoras de colônia na sala tipo grau C e de 100 unidades formadoras de colônia na sala tipo grau D. Então, se nós estivéssemos falando de um corredor que é uma entrada para uma sala de produção tipo grau C ou grau D, ou se a gente estivesse falando de uma sala tipo grau C ou grau D, com essa análise, nós verificaríamos que naquela amostragem a sala estava dentro dos limites permitidos de contaminação. Claro que isso é uma análise, então existe naquele momento existe essa contaminação dentro dos limites, mas essa análise deve ser registrada e deve entrar num gráfico de acompanhamento das análises para verificar então que no dia X em que foi feita essa análise nós tínhamos 36 unidades formadoras de colônia. E o que isso representa frente ao todo? É um número alto frente a outros dias de análise? É um número mais baixo? É um número dentro da média da contaminação que é averiguada rotineiramente? Então, eu preciso sempre acompanhar esses valores em um gráfico para avaliar se é um número alto e eu preciso de ações corretivas ou preciso manter a atenção que a contaminação daquele ambiente está aumentando, ou se é um número adequado com a média que o ambiente vem apresentando de contaminação. De qualquer forma, é ótimo que ele esteja abaixo dos limites permitidos pela legislação. Além do ambiente, nós também avaliamos por meio de amostragem por contato, nós avaliamos o chão da estufa, onde os meios de cultura são colocados para crescimento. Nós colocamos também um meio tioglicolato e um meio saburô. Como que a gente fez? A gente abriu essa plaquinha, que é menor, que é chamada de placa Rodak. Colocamos esse meio de cultura que tem nela em contato com a estufa. Garantimos que todo o meio ficou em contato com a estufa e depois retiramos e incubamos a plaquinha de tioglicolato a 37 graus, 24 horas, e a placa de saburô, 25 graus, 5 dias. Qual que é o resultado que eu verifico aqui? Eu verifico na placa de crescimento do tioglicolato. Assim tá melhor, vamos ver. Aqui. Crescimento fúngico. Vamos olhar de frente para a gente ver a característica das colônias. Eu não tenho crescimento bacteriano, que eu só consigo encontrar colônias aveludadas. Vejam vocês, que são características de fungos. Eita, diminui a luz, peraí.
conseguindo ver? Porque o meio tioglicolato, de qualquer forma, ele é um meio nutriente em que o fungo consegue crescer. Ele não tem uma quantidade alta de açúcar como o meio saburro, mas ele ainda é um meio que proporciona o crescimento de fungos. Então, eu não vi crescimento bacteriano, mas sim crescimento fúngico na placa de tioglicolato que foi batida no chão da estufa. E aí a gente vai contar esse número de colônias. E agora vejam que a gente tem na placa Rodack a identificação de quadrantes. Então, tem as linhas identificadas por letras A, B, C e D e as colunas por números. E isso ajuda a gente a fazer a contagem. Mesmo assim, vamos fazer a contagem marcando aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a gente pode seguir a linha, observar se tem mais colônias. Esse número de colônia. Tem mais uma aqui. Ok, então nós temos 11 colônias na placa de tioglicolato. E aí, na placa de meio saburro, que proporciona o crescimento de fungos, a gente tem 2 fungos que tomaram conta da placa. Vejam que, estou tentando dar zoom aqui e aproximar. Vejam que a gente tem um fungo algodão, que parece um algodão branco aqui crescendo por toda a placa. E tem esse aspergilos, provavelmente aqui, ó, crescendo ao redor e também no meio da placa. Aqui atrás, até a gente consegue ver algumas colônias de fungo vermelho, um fungo vermelho, mas a placa está tomada, a gente não consegue determinar onde começa, onde termina outras colônias aqui. Quando isso acontece, é porque nas placas a gente consegue ler até 100 unidades formadoras de colônia. Quando a gente não consegue identificar o número de unidades formadoras de colônia, a gente considera 100. Então, a gente vai marcar aqui na plaquinha 100 unidades formadoras de colônia, com 11 unidades formadoras de colônia da placa de meio saburô. A gente tem, então, 111 unidades formadoras de colônia no total. E aí, vamos olhar na tabela, ver quantas unidades formadoras de colônia são permitidas pela placa Rodack. De acordo com a tabela, são permitidas 25 unidades formadoras de colônia por placa em uma sala do tipo grau C e 50 unidades formadoras de colônia em uma placa do tipo grau D. Por placa. Mesmo que a gente divida 111 por 2, a gente consegue um número acima de 50. Então, é como se a minha estufa estivesse mais contaminada que uma sala limpa do tipo grau D. O que é comum, porque a gente fez isso em uma estufa, o que é comum desde que não tenha a limpeza constante, né? Mas a gente fez a análise dentro de uma estufa que incuba
que proporciona o crescimento de fungos. Então, se essa estufa não tiver uma limpeza constante, realmente ela vai apresentar alguma contaminação, que é o que a gente viu aqui. É algo a se pensar na limpeza dessa estufa. A se pensar e a ser feito. E aí vejam a diferença com... eu não mostrei para vocês que eu ia fazer isso no dia, porque eu achei desnecessário. Mas eu bati também as placas Rodac no assento do banheiro que tem aqui do lado do laboratório didático. Tudo bem também que a gente está há um bom tempo sem movimentação e as moças da limpeza são super cuidadosas. E aí, vejam que na placa de meio tioglicolato, peraí, aqui, a placa está um pouco suadinha, peraí. Então, vejam que nas placas de meio tioglicolato, eu tenho crescimento de algumas colônias. Olha só como ficou melhor para visualizar. Eu tenho crescimento de algumas colônias. São colônias de bactérias. Deixa eu dar um foco aqui, peraí. São colônias características de bactéria. Então, são pequenas mucosas claras. E aí, vamos contar, então, quantas bactérias estão aqui presentes. Ixi, peraí. Agora fica melhor contar assim, peraí. Vamos... Cadê as letras? Aqui. As letras, os números que identificam os quadrantes na plaquinha Rodac. Vejam só, não tenho colônias nesse primeiro quadrante, olho no segundo. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Elas cresceram juntas. Nada, nada, nada. Nada, nada. Aqui eu tenho 1, 10, 11. Peraí, gente, que eu tô tentando dar um foco melhor aqui. Onze, 12, 13, 14. Nada pra lá, aqui. 15, 16, 17 e mais nada. Então, 17 bactérias nessa placa. E fungos, o que a gente vê na plaquinha de meio saborro? A gente vê a mesma variedade de fungos que a gente viu nas outras. Vejam só o avermelhado, aqui a colônia avermelhada, aqui. Aquela colônia meio algodão, a colônia escura, que parece aspergilos. Essa outra colônia branquinha aqui do canto, mais ressecada. Exatamente a mesma variedade. A gente só precisa contar agora. Cadê a identificação da placa? Aqui estão os números. Aqui estão as letras. Vamos lá, o que a gente tem? 1, 2, 3, 4. 4. Às vezes eu olho na frente para ver se tem delimitação de colônia. 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11,
11 também. Então, de qualquer forma, a gente tem uma média... 11 também não, a outra tinha 17. O que a gente tem aqui? 28 colônias, somando as duas placas, dividindo por 2, 14 unidades formadoras de colônia por placa. Se eu estivesse trabalhando em um banheiro, por exemplo, se eu estivesse analisando um banheiro de uma sala que não vai ter banheiro próximo à sala limpa, mas se eu estivesse avaliando uma sala limpa, ela com 14 unidades formadoras de colônia, eu poderia ter aí uma sala do tipo grau C ou grau D, que esse número de unidades formadoras de colônia está dentro do limite permitido. E isso é bom, porque também foi a avaliação do nosso banheiro aqui da faculdade. Excelente, significa que a sanitização está funcionando. A outra amostragem que a gente fez foi por suave, que então eu passei o suave na maçaneta da porta, aqui mesmo do laboratório didático. E depois esse suave eu passei nas placas de meio tioglicolato e de meio saburro. Então, ressecou um pouquinho o meio aqui. Na plaquinha de meio tioglicolato, eu não vejo crescimento de bactérias de novo, porque só tem colônias grandes em 24 horas. Deixa eu tentar. Estão vendo? Tem duas colônias aqui. Uma é felpudinha, a outra é uma colônia grande, que não se parece com bactéria. Aqui também são colônias felpudas, então eu acabei tendo crescimento só de fungos da maçaneta. Vamos ver quantos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colônias na placa de saburro. A placa na placa de tioglicolato foram 8. Na placa de saburro, a gente tem a presença maciça desse fungo mais escuro. E desse fungo que parece um algodão. E aí vamos contar quantas colônias tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui é 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, aqui é uma, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. 37 colônias. Com 8 são 45. 45 a gente tá falando de suave. Vamos ver na tabela se tem o número de unidades formadoras por coleta de suave. Vamos dar uma olhada. Não, na tabela não fala do número de unidades formadoras de colônia por amostragem de suave, mas a gente vai, se isso fosse feito dentro de um laboratório, a gente consideraria, então, qual é aquele ambiente, se é um equipamento, se é uma amostra do ambiente,
de uma superfície e consideraria então a amostragem por placa, sendo que 45 dividido por 2, então a gente cai dentro dos limites aí de salas do tipo grau C. E se a gente considerasse como um equipamento, a gente tem que acompanhar se esse crescimento de contaminantes ele segue depois da limpeza do equipamento, ou se isso foi feito depois da limpeza do equipamento, se essa contaminação segue para o produto final, que no caso tem que ser um equipamento para produtos não estéreis. Eu não posso ter um equipamento contaminado dessa forma e produzir um produto estéril. A outra análise que a gente fez, a última análise de ambiente que a gente fez foi de mãos, né? Eu coloquei as minhas mãos e aí a gente teve tanto no Saburro 5 dias como no tioglicolato 5 dias. Não houve crescimento de colônias, indicando que a mão da pessoa que estava processando as análises não seria uma fonte de contaminação para essas análises. Esses são os resultados. Vamos discutir as dúvidas, vamos discutir as análises, os comentários, de acordo com o que vocês forem falando, comentando. Por enquanto, pela aula em si, são esses os métodos. São essas as formas de checagem do resultado, e seria feita assim a análise de controle microbiológico do ambiente se vocês estivessem realizando aqui no laboratório.